na tua casa e sabemos que o Senhor tem o desejo de trazer edificação nas nossas vidas nessa manhã. Nós te adoramos porque o Senhor é o Deus único e verdadeiro. Nós te reconhecemos como o Rei, o Senhor dos Senhores. E queremos nessa hora, Deus, dizer que os nossos corações estão abertos. Diga ao Senhor que o teu coração está aberto para a palavra que Ele vai ministrar nessa manhã, para que a sua vida seja edificada, seja fortalecida e a graça do Senhor seja multiplicada sobre nós. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar seus lugares. Bom dia, queridos. A graça e a paz de Jesus sejam sobre nossas vidas. Amém? Eu quero nessa manhã dividir com vocês ou partilhar com vocês uma realidade que por muito tempo na minha vida foi um grande desafio. A palavra que eu tenho nessa manhã para o seu coração, ela é referente à igreja do Senhor. Eu poderia dizer uma igreja significativa, uma igreja relevante, uma igreja que tem a sua importância porque Deus estabeleceu, no exercício da sua vontade perfeita, formar a igreja. Se você pode abrir comigo, abra comigo a sua Bíblia em Mateus 16, versículo 13. Vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã. Mateus 16, 13, nos diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou-lhe a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse texto tem uma importância muito grande, porque ele nos traz uma revelação maravilhosa, porque ele declara que quem edifica a igreja é Jesus. Jesus é o edificador da igreja. E por muitos anos isso foi um desafio enorme para mim, e eu sei que isso é um desafio enorme para muitas pessoas que fazem parte da igreja de Jesus na terra, por uma razão muito simples, porque muitos aceitam Deus, aceitam Jesus Cristo, aceitam o Espírito Santo e a ação deles nas suas vidas, mas tem uma tremenda resistência à igreja. Queridos, se a alegoria, se na palavra de Deus, a igreja é representada por um corpo, e Jesus é representado pela cabeça deste corpo, e nós escolhemos somente Jesus, a cabeça, e não escolhemos o corpo, talvez nós tenhamos uma preferência por uma cabeça decapitada, ou por um corpo decapitado. Não é verdade? É como se a cabeça estivesse andando por aí solta do corpo, ou o corpo estivesse andando por aí sem cabeça. Por isso, porque eu sei que esse é um desafio para muitas pessoas nos dias de hoje, e talvez tenha sido sempre assim, é que eu estou aqui hoje para falar sobre uma igreja significativa, porque essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, como nós temos a declaração aqui, que Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, tu és Petrus, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja.
Como Jesus está dizendo que Ele edifica a igreja, por mais que nós tenhamos líderes, estudiosos, historiadores, leigos que ministram, teólogos, pastores, profetas, mestres, apóstolos, evangelistas, por mais que nós tenhamos pessoas, vai sempre haver um mistério por trás da igreja e do crescimento da igreja. E esse mistério é que Jesus edifica a igreja. É por isso que eu posso dizer, sem medo de errar, que esse é o maior projeto já existente. Sabe por quê? Porque ele não tem data de validade. A igreja não tem fim, queridos. Ela começou lá em Atos dos Apóstolos, mas ela não tem fim. Ela passa para a eternidade. Nós vamos mudar de estado, nós vamos ter um outro corpo, nós vamos ter uma outra forma de nos apresentarmos diante de Deus, não é? Nós vemos isso na primeira carta aos Coríntios. Se você quiser saber mais sobre isso, vai lá depois e leia. Mas, além disso, eu posso declarar seguramente para você, a igreja não tem data de validade, ela é eterna. A partir do momento que Jesus a criou, não tem mais fim. Então, porque é tão significativa essa verdade e porque existe um mistério por trás da igreja, você pode, estudando a história da igreja, perceber que, embora a igreja tenha sido perseguida durante toda a sua história e continue sendo perseguida hoje, ela não para de crescer. Eu ouvi depoimento de um líder falando sobre a igreja na Nigéria, e com a perseguição dos radicais dos radicais islâmicos. Radicais livres é outra coisa. Dos radicais islâmicos, ela não para de crescer. Embora muitos mártires estejam sendo massacrados, pessoas estejam sendo massacradas ali, estejam morrendo, mas ela não para de crescer. Nós vemos isso onde a perseguição é extrema no Oriente Médio, né? Onde os radicais islâmicos, no Líbano, por exemplo, a perseguição do islamismo radical é algo assustador. No Oriente Médio como um todo, a perseguição é considerada extrema. A perseguição não tão extrema em outras nações, mas que também tem levado pessoas a perderem suas vidas. Mas por trás de tudo isso, a igreja cresce. Se você toma o livro de Atos dos Apóstolos e observa as perseguições pelas quais a igreja passou, você vai ver que foram inúmeras. Inclusive, eu já dei aos alunos do SEV uma vez essa tarefa de assinalar os momentos em que a igreja foi perseguida a partir da leitura do livro de Atos dos Apóstolos. E aí eu quero dizer para vocês, colocar mais uma verdade. Em primeiro lugar, Jesus edifica a igreja, foi o que eu acabei de dizer. Em segundo lugar, Efésios 2:20 diz que nós, igreja, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo, Jesus, a principal pedra da esquina. Nós somos edificados sobre um fundamento. Jesus, através dos dons ministeriais, escolheu pessoas para trazerem a edificação da sua igreja, porque ele é representado por homens e mulheres nessa terra. E 1 Coríntios 3, 10 e 11 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento. Paulo, ele foi aquele que estabeleceu a igreja em Corinto. Ele está dizendo, lancei o fundamento para essa igreja existir no plano natural. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está dizendo que como apóstolo ele fundou essa igreja no plano local, né? E em Corinto ele edificou como se fosse um edifício. Todo edifício, para se manter em pé, precisa ter um fundamento. Então, no versículo 11, está dito quem é o fundamento. Quem é o fundamento? Jesus Cristo. Ninguém pode pôr um outro fundamento além de Jesus Cristo. Então, a igreja,
tem na sua fundação a doutrina de que Jesus Cristo se expressa através dos apóstolos e dos profetas e de outros vários ministérios e líderes, não é? Outra coisa que precisamos entender é que a igreja tem duas expressões no mínimo. A igreja é uma expressão local, que neste caso aqui somos nós que estamos aqui reunidos, né? Neste local físico. A igreja é um organismo espiritual que Jesus estabeleceu. E a igreja, eu vou falar mais um, né? Eu disse 2, mas vou falar 3. A igreja é uma igreja composta por todas as tribos, por todas as raças, por todas as línguas, em todos os tempos. Então, é uma igreja universal. Não é a igreja universal que você vê na mídia, mas universal no sentido pleno, que abrange todos os salvos em todo o tempo, em toda a face da terra. E nós vemos que Romanos 16 mostra uma verdade também muito significativa, porque está dito: saudai a igreja que está na casa deles. É uma expressão física. Eu poderia dizer: saudai a igreja que começou na casa dos pastores Sérgio e Celina. Você sabia que essa igreja começou na casa dos pastores? Então, eu poderia dizer: saudai a igreja que está lá, porque onde pessoas estiverem reunidas em nome do Senhor Jesus, ali está uma igreja, porque é um organismo místico, espiritual. E 1 Coríntios 1 e 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, essa expressão de todos os que invocam o nome do Senhor Jesus é a igreja universal na face da terra. Mas, por um tempo, é muito comum que as pessoas se perguntem: mas eu sei acerca do reino de Deus. O reino de Deus é a igreja? A igreja é o reino de Deus? Como é que isso funciona? Qual é o direcionamento que a palavra de Deus nos dá? Primeiro, reino de Deus e igreja são coisas diferentes, ok? Interligadas, mas distintas. O reino existe há muito tempo antes de existir a igreja, ok? É claro isso? Vocês concordam com isso? Ok. Mas a igreja começou lá em Atos 2, Atos dos Apóstolos, com todos que creram no Evangelho da Salvação, que confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E passaram, então, a ser uma expressão física desse reino. E esse reino, essa igreja, se chama Assembleia dos Santos. Nós aqui, nessa manhã, somos a Assembleia dos Santos. Mas Jesus disse a Pedro, disse à igreja: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus, quando declarou essa verdade, estava dizendo que eu e você, como igreja, temos as chaves que destravam o reino na terra. E eu estive pensando o seguinte: ainda que você veja uma pessoa rica, uma pessoa talentosa, talvez um ator, uma atriz, talvez um atleta, talvez uma pessoa proeminente por alguma realização, ganhador de um prêmio, enfim. Por mais que você veja capacitação e talentos na vida de alguém, essa pessoa não pode se utilizar desses talentos e capacitações para chamar o reino de Deus na terra. Mas nós que cremos em Jesus Cristo, nós que temos Jesus como Senhor da nossa vida, podemos chamar e destravar o reino de Deus na terra. Então, eu quero contar para vocês, eu quero ler para vocês uma experiência muito rica que aconteceu com os pastores Djalma e Paulo há poucos dias. Me parece que há cerca de um mês. Foi muito curiosa a experiência que eles tiveram. E o Djalma ontem me mandou o relato dessa experiência. Eu quero passar para vocês exatamente como foi, porque eu não estava presente.
Estava pregando sobre autoridade, lá em Sergipe, numa cidade chamada Lagarto, falando sobre a autoridade do homem, falando que Deus não fará nada na terra sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Expliquei o resgate de autoridade profetizado lá na queda do homem, quando Deus disse que nasceria da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Disse que Deus cumpriu essa profecia, porque Jesus veio, pisou a cabeça da serpente, resgatou a autoridade e deu ao homem. E por isso Jesus nos diz, pisarás serpentes e escorpiões. Então eles fizeram um ato profético, orando pelo resgate da autoridade que estava das mãos de Satanás, naquela cidade, naquele estado e no país, a nossa nação, Brasil. E aí aconteceu uma coisa inusitada. No mesmo momento em que eles estavam orando, a Igreja do Senhor, a Assembleia dos Santos, estava orando, juntamente com os pastores de Djalma e Paulo. Naquele mesmo instante, entrou um homem, me parecia totalmente desequilibrado. Eu assisti até o vídeo. Não vou passar para vocês porque é muito esquisito, né? E segundo o que a gente soube, a priori ele estava quase nu, né? Então, ele entrou numa igreja chamada Católica Romana, e naquela igreja ele quebrou a cabeça de um dos ídolos. E foi curioso, porque aconteceu no mesmo instante em que a igreja estava declarando a autoridade de Jesus naquela cidade, naquele estado e na nação brasileira. Isso não é coincidência, queridos. Isso não é coincidência. Isso é a ação de Deus destravando, chamando o reino para o governo na terra. E nós que somos salvos, nós que somos filhos de Deus, nós que temos a identidade de Jesus Cristo, temos autoridade para chamar o reino aqui na terra. Então, eu quero dizer que uma igreja significativa, ela é, em primeiro lugar, aquela que cumpre o propósito de adorar a Deus. Agora que eu vou começar a pregar, tá? Até aqui foi só a introdução. Uma igreja cumpre o propósito de Deus de adorar aqui na terra. Porque, na realidade, eu outro dia vi um pastor falando algo muito curioso, dizendo que ele tem um ministério em toda a América Latina, inclusive no Brasil. E perguntaram para ele qual o motivo, ou qual a razão, qual a diferença, quase que uma enquete, né? Qual a diferença entre as igrejas da América Latina, excluindo o Brasil, e a igreja brasileira. E aí ele contou uma coisa muito curiosa. Ele falou assim, olha, a diferença central é que quando eu vou à Venezuela, à Colômbia, e eu estive lá e perguntei, por que motivo você está aqui na casa de Deus hoje, nesse dia? As pessoas me diziam, porque Jesus é o Senhor da minha vida, porque Ele me resgatou da perdição eterna, porque Ele me deu a certeza de salvação, porque Ele perdoou os meus pecados, por isso eu estou aqui para adorá-lo, para agradecer a Ele, para dizer acerca da sua grandeza, expressar toda a minha gratidão diante dEle. E quando, no Brasil, ele fez essa pergunta, muitas pessoas disseram, a maioria das pessoas disseram, eu estou aqui porque eu perdi meu emprego e eu preciso que Deus me ajude a conseguir outro. Ou eu estou aqui porque eu estava vivendo uma depressão, nem queria muito vir, mas a minha irmã me trouxe. Ou eu estou aqui porque eu preciso de uma promoção, preciso que Deus me abençoe. Preciso de coisas, preciso de alcançar algumas coisas. E aquele pastor estava falando que, infelizmente, na nossa nação, as pessoas estão muito motivadas por coisas, por conquistas, por percepções que são meramente temporais. E sabe, queridos, uma igreja que cumpre o seu propósito é uma igreja que adora o Senhor Jesus. É uma igreja que vem aqui para dizer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é amoroso,
O quanto o Senhor fez por nós, e ninguém poderia ter feito essa obra de salvação nas nossas vidas além dele. Não significa que você não pode ter expectativa que Deus te abençoe, porque Ele vai te abençoar. Você é filho, você é filha. Mas a nossa motivação deve estar muito além das coisas. Você imagina se o seu filho chegasse para você todas as vezes e te desse um beijinho, te desse um abracinho, ou te desse atenção, ou fizesse alguma coisa que te agrada, e na sequência dissesse: pai, mãe, me dá um dinheiro aí. Como você se sentiria? Eu acho que eu me sentiria uma pessoa usada. Eu me sentiria uma pessoa... Eu sentiria que aquele filho ou filha teria apenas uma relação de interesse comigo. E não um amor sincero, genuíno. E é isso que eu quero deixar para nós hoje. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E vocês sabiam que enquanto nós adoramos ao Senhor, Ele supre as nossas necessidades? Ele nos atende naquilo que nos é necessário. Não significa que você não pode pedir, você pode pedir. A palavra nos orienta a pedir, a buscar, a bater. Mas a sua motivação primeira e a minha deve ser adorar ao Senhor. Por quem Ele é, não somente pelo que Ele faz. Então, em primeiro lugar, a igreja cumpre o propósito quando ela adora ao Senhor, quando ela ministra ao Senhor. Vou ler Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos, admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Então, nós chegamos à casa do Senhor com gratidão por tudo que Ele já tem feito. Hebreus 12:28 diz: pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Então, o primeiro versículo que eu li fala de gratidão, e esse fala de servir agradavelmente. Vocês que estão aqui, permitindo que esse culto aconteça, o irmão que está filmando, os outros que cantam, os outros que ajudam nos serviços, estão servindo a Deus agradavelmente. E isso também é adoração, com reverência e temor. Em segundo lugar, e eu acho que está dentro desse primeiro ponto, nós precisamos, para sermos uma igreja relevante, ministrar aos santos. Ministrar aos santos, deixando de lado todo o nosso egoísmo. Quantos de vocês sabem que nós, seres humanos, somos, na nossa natureza terrena, extremamente egoístas? Não é verdade? Mas o Espírito Santo quer tomar o controle da nossa vida e permitir que a nossa expressão seja diferenciada e todo egoísmo seja tirado na nossa manifestação como seres humanos nessa terra. Então, nós começamos a considerar as dores, as crises, os sofrimentos dos outros. No reino, o Pai é nosso, não é? O pão é nosso e os pecados também são nossos. Nós precisamos ter empatia por aqueles que estão sofrendo. Nós precisamos sentir a dor daqueles que sentem dor. Precisamos também nos alegrar com aqueles que se alegram. Nós estamos aqui, líderes e pastores nessa igreja, para servir vocês, igreja do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para orar contigo, para jejuar contigo, para investir na sua vida ensinando, para abrir portas para que você, conhecendo mais do reino, possa vivenciar as vitórias espirituais que Deus tem sonhado para a sua vida. Então, não sofra sozinho, como o Djalma sempre fala aqui. Não sofra sozinho, busque auxílio. Nós estamos aqui para isso, para servir vocês. Amém? Vocês concordam comigo? Faz sentido isso? Glória a Deus. Atos 4, 32 a 36 diz que da multidão dos que criam, um era o coração.
E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Como grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam casas ou terras, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam, depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Jesus disse: aquele que der um copo de água fria a um dos pequeninos que crê em mim, terá recompensa por isso. Vocês imaginem esse povo, que tudo bem que eles foram motivados pela crença de que Jesus voltaria naqueles dias. Por isso eles tiveram muita facilidade de se desprender de tudo que eles tinham, de vender tudo e partilhar. Mas, amados, às vezes são coisas pequenas. Eu lembro de uma vez que eu estava em casa, não tem muitos anos isso, e me veio uma impressão do Espírito Santo, e ele falou para mim: dê um guarda-chuva para a pessoa tal, na igreja. Eu achei aquilo super esquisito. Sinceramente, achei estranhíssimo, né? Porque eu não imaginei essa sublimidade dos detalhes do que Deus faz através das nossas vidas. Quando eu cheguei, achei estranho. Achei tão estranho que eu falei assim: olha, irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Eu entendi que o Espírito Santo falou comigo que eu deveria te dar um guarda-chuva. Se você achar estranho, tudo bem, mas entenda que eu estou obedecendo a voz do Espírito Santo. E aquela irmã chegou para mim e falou assim: bom, querida, eu estava pedindo a Deus um guarda-chuva. E eu falei assim: uau, que coisa linda, porque Deus fala com a gente nos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Pode ser que para você isso não seja uma coisa importante, porque você tem o seu guarda-chuva, né? Hoje eu nem trouxe o meu. Se chover, tem que dar uma corrida até o carro ou pedir ao irmão que gentilmente nos atende ali fora. Mas quando você precisa de algo e não tem, você atribui a isso, ainda que pequeno, um grande valor. Então, eu e você precisamos estar sensíveis, porque Deus pode falar comigo e com você de coisas assim, de coisas pequenas, de coisas que, para mim, soou muito estranho, mas para aquela pessoa atendeu uma necessidade dela. Então, uma igreja significativa é uma igreja sensível à voz do Espírito, porque Ele vai nos dar comandos de suprir necessidades daqueles que estão à nossa volta, daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Amém? Uma igreja significativa, importante, relevante, é uma igreja que busca levantar aquele que cai. Gálatas 6 diz: se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. E olha por ti mesmo, para que tu também não sejas tentado. Sabe, existem necessidades no corpo de Cristo que são supridas a partir de uma oração, a partir de uma doação, a partir do estatuto, a partir da palavra de Deus, ou mesmo a partir do relacionamento. Então, uma igreja significativa, ela vai ajudar aquele que caiu a se levantar. E isso não é natural nas nossas vidas, porque nós, seres humanos, somos pessoas críticas, somos pessoas intolerantes, não é? Mas Jesus implantou em nós uma nova natureza. E a pessoa do Espírito Santo está dentro de mim e de você. Então, pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos levantar aqueles que caem. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, se você convive com alguém que está distanciado dos caminhos de Deus, entenda, você tem as chaves do reino e você pode destravar essa pessoa para que ela se volte ao caminho do Senhor. E se Deus te usar para isso, multidão de pecados, como a palavra diz, serão perdoados, não é? A palavra nos assegura que essa é uma obra tremenda, porque no reino de Deus não basta começar bem, é preciso que nós terminemos bem. E alguns não vão permanecer fiéis em todo o tempo, mas eu e você temos as chaves para chamar de volta aqueles que se distraíram, aqueles que se decepcionaram, aqueles que no caminho se perderam.
Essa autoridade está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Onde você estiver, lá na sua faculdade, lá no seu trabalho, em qualquer ambiente onde você esteja, você está ali com as chaves do reino para destravar pessoas, para que elas voltem ao caminho do Senhor. Faz sentido? Amém. Em nome de Jesus. Depois, uma igreja que é significativa, é relevante, é uma igreja que valoriza a essência e não a aparência das pessoas. Nada contra a aparência. Eu acho que nós devemos nos apresentar da melhor maneira possível na casa de Deus. Mas as pessoas têm valor não pela sua aparência, não pelo seu intelecto, não pelo quanto conhecem, não pelos graus de erudição que elas conquistaram. Não. Elas têm valor porque elas são seladas pelo Espírito de Deus, elas foram feitas filhas de Deus e o valor delas está na essência. Quando nós adoramos a Deus, eu gosto de pensar o seguinte, até o pastor Adson fala isso na aula de adoração do SEV. Adoração não acontece somente por meio da música. Eu gosto de pensar que a música é como um veículo, imagina um carro. Você pega a sua essência de adoração, você pega a sua escala de valor e coloca dentro desse carro, você coloca dentro dessa música. E aí você adora ao Senhor. Mas você pode adorar sem a música, não é verdade? Você pode perfeitamente adorar sem a música. Mas a música é como alguém disse aqui, me parece que o pastor Luiz Hermínio disse, que é como a manteiga no pão bem quentinho. É como uma graxa numa engrenagem, num motor. Facilita as coisas, não é? Então, o que nós temos que pensar? Que nós todos, na missão de adoradores aqui, na casa do nosso Deus, na Assembleia dos Santos, nós temos que vencer todo o clima de estrelismo. Ninguém é estrela aqui. Ninguém tem mais valor aqui do que o outro. Todos nós temos valor diante de Deus. E uma coisa que me aborrece profundamente é pensar que alguns líderes na casa de Deus, para o povo de Deus, se fazem estrelas. Isso é lamentável. Isso é absurdo. Porque Deus não nos deu esse papel. Esse papel é só dele. Ele não reparte a sua glória com ninguém. Todos nós estamos nivelados pela graça. E o nosso valor está na essência que temos dentro de nós, a natureza de Jesus Cristo dentro das nossas vidas. Ninguém é maior e mais importante do que ninguém, aqui na casa de Deus. Amém? Que seja assim sempre. E uma igreja significativa tem líderes que entendem que devem prestar contas a alguém. Isso é muito importante, é muito significativo. Porque prestar contas a alguém é segurança para mim e para você. Eu presto contas a alguém que está acima de mim. Eu presto contas, no caso aqui da igreja, ao pastor Djalma, meu marido. Eu presto contas àqueles que estão na mesma hierarquia que eu. As pastoras, aos pastores, eu presto contas para eles. No sentido de que a minha vida tem que estar em linha para que eu possa representar Jesus aqui, como eu estou fazendo agora. E eu presto contas para aqueles a quem eu lidero. E isso é um princípio espiritual que nos traz segurança. É um princípio espiritual que nos traz segurança. Quando você presta contas a alguém, a sua vida é aperfeiçoada, a sua vida é melhorada. Eu lembro que quando nós éramos membros de uma igreja no outro estado aqui do Brasil, precisamente no Paraná, nós fazíamos uma reunião, pelo menos 2 vezes por ano, e nós reuníamos todas as pastoras da igreja. E naquela reunião, nós fazíamos uma dinâmica de grupo, na qual cada pessoa se assentava numa cadeira e todas nós apontávamos virtudes daquela pessoa. Começávamos pelas virtudes, né? Primeiro o óleo. E dizíamos, você é uma pessoa intensa em Deus, você é uma pessoa sincera, você é uma pessoa verdadeira, você é uma pessoa ungida, você é muito humana, você é empática. E nós apontávamos virtudes. Isso nós fazíamos individualmente. E depois desse óleo de elogios e
bênçãos que nós reconhecíamos na vida da pessoa, nós dizíamos, porém, você precisa melhorar nisso, naquilo outro. E houve um ano em que uma das pastoras, ela tinha um hábito de falar demais. Sabe a pessoa que fala muito? Que fala além do que deve? E essa pessoa tinha essa falha no seu caráter. E nós dissemos, você é uma bênção, você é líder, você ministra, você é uma pessoa especial demais, porém, você fala demais, você precisa falar menos. Você precisa ter um filtro e falar menos. Sabe o que aconteceu nessa experiência? No ano seguinte, ou na reunião seguinte, no encontro seguinte de pastoras, aquela pessoa havia mudado muito significativamente. Sabe por quê? Porque agora a fraqueza tinha sido exposta, e além da fraqueza ter sido exposta, ela tinha um grupo de mulheres que eram, digamos assim, supervisoras da mudança que nós estávamos aguardando na vida dela. Foi muito importante, porque ela tinha nós para prestar conta. Você, Igreja de Jesus, e eu, nós precisamos ser alguém a quem prestaremos conta. É o seu líder de grupo, de vida, é o pastor Rogério, a pastora Marta, qualquer outro pastor aqui da igreja, nós precisamos prestar conta, porque prestação de contas nos dá a segurança de que alguém está olhando para a nossa vida e que alguém está apontando as áreas nas quais nós precisamos melhorar. E reconhecendo aquilo que Deus já fez, que já está solidificado como bênção no nosso caráter. Então, uma igreja significativa é uma igreja em que todos nós temos alguém a quem prestar conta. Não significa que o teu líder vai pegar o teu cartão de crédito e uma tesoura e cortar para que você não use. Não, eu não concordo com isso. Porque a nossa liderança não é uma liderança dominadora. É uma liderança de amor, de sabedoria, de ensino. Porque quando eu e você entendemos os princípios espirituais e nos dispomos a praticar esses princípios, como foi ministrado hoje no momento de dízimos, quando o princípio é colocado em prática, você vai usufruir vitória. E se alguém está ali te ajudando, se você está prestando contas a alguém, você não está só nessa trajetória. E a sua vitória vai ser facilitada, porque tem alguém orando por você, tem alguém te observando. Nós não somos autorizados a julgar ninguém, não é verdade? Mas Jesus nos autorizou a sermos verificadores de frutos, vamos dizer assim. Porque ele diz, pelos seus frutos conhecereis. Então, se uma pessoa está vivendo uma tremenda luta numa área, e eu conheço a palavra de Deus que dá a chave, a resposta para ela vencer, então é minha responsabilidade ensinar para que ela seja modificada no seu comportamento, seja modificada na sua obediência, em consequência disso, seja vitoriosa. Então, uma igreja relevante é aquela que tem pessoas dispostas a prestar contas aos outros. Permita que as pessoas falem na sua vida. Ninguém está acima da lei, ok? Pessoas podem falar nas nossas vidas. Mas uma coisa eu aprendi com o pastor Marcelo Jamal, que foi muito útil, muito interessante a colocação dele sobre prestar contas, nesse quesito que eu vou citar agora. Você presta contas a alguém que está acima de você. Principalmente quando você tem um problema, uma dificuldade que não foi resolvida, que não foi vencida. Depois que você vence, aí você vem à casa de Deus, em qualquer contexto, e compartilha a sua vitória. Mas o pastor Marcelo diz, e eu concordo com ele, a fraqueza sobe e não desce. Repita comigo, a fraqueza sobe e não desce. Então, se você lidera um grupo, você não vai compartilhar com o seu grupo a sua luta. Você vai compartilhar com o coordenador de grupo a sua luta. Porque a sua fraqueza tem que estar sendo gerida, você precisa ser ajudado por alguém que está acima de você. Amém? Porque talvez se você compartilhasse a sua fraqueza no seu próprio grupo, isso poderia gerar um descrédito, isso poderia
gerar alguma situação inesperada ou até indesejável, vamos dizer assim, tá bom? Então, vamos colocar isso em prática? Pessoas aprendem a ser responsáveis por si mesmas. Essa é uma outra característica de uma igreja relevante. Vocês sabem que nós, pessoas, humanos, que somos falhos, nós temos a tendência a transferir responsabilidades. É assim desde o Éden, não é? Quando Deus perguntou a Adão o que ele estava fazendo, por que ele tinha feito, o que ele disse, foi a mulher que me deu o fruto. Quando perguntou para Eva por que ela tinha errado, foi a serpente que me disse que eu devia fazer isso. O ser humano é assim, tem uma facilidade incrível de transferir responsabilidade. Eu não tenho nada a ver com isso, foi o outro que me impulsionou a fazer isso. Mas nós sabemos que uma igreja madura, uma igreja realmente relevante, é uma igreja que aprende a ser responsável por si mesma. Divide o seu peso, não é? Divide a sua luta, mas assume a sua responsabilidade. Eu lembrei da história de Esther. Esther foi colocada numa posição proeminente como rainha. E quando houve uma necessidade, Mordecai disse para ela, o primo dela disse para ela, olha, você, quem sabe se não foi para um momento como esse que você foi posta como rainha. Se você se recusar a intervir, socorro e livramento virão de outra parte. Mas você e o seu povo irão perecer. Então, queridos, nós temos que aprender a assumir a nossa responsabilidade na parte que nos cabe. Se falhamos, falhamos. Se acertamos, acertamos. Se estamos no processo de vitória, estamos no processo de vitória. Mas precisamos assumir a nossa responsabilidade. E entender o seguinte, que toda luta que nós temos na nossa vida tem dois potenciais, pelo menos dois potenciais. Diga assim, toda luta que eu enfrento tem pelo menos dois potenciais. Pode ter um potencial de provação ou pode ter um potencial de tentação. Quando eu estive doente, eu entendi muito bem essa realidade. Por quê? Porque se eu tivesse uma postura de que, através daquela luta e adversidade, e não foi pequena, eu poderia ser aprovada por Deus, minha atitude teve que ser diferente. Eu propus no meu coração que eu não iria murmurar. Um dia eu conto essa história para vocês, que ela é muito longa, não dá nem para tocar nisso agora. Mas aquela luta que eu tive tinha um potencial de ser tentação também. Sabe por quê? Porque eu poderia ter murmurado, eu poderia ter questionado Deus, eu poderia ter me queixado, eu poderia ter tido uma atitude danosa para mim mesma, para todos que me cercam e até para a igreja. Então, toda luta que você vive e eu vivo, pode ser uma aprovação através da qual Deus vai te aprovar. Deus vai dizer, sim, eu estou contigo. Olha, estou vendo a atitude do seu coração. Ou pode ser uma atitude de tentação, que te leva a pecar. Você vai escolher o potencial da sua luta. Você vai escolher em que direção você vai quando as lutas e adversidades da vida surgem. Igreja, todas as lutas que nós vivemos, Deus já nos vê aprovados. Ele não permite que passemos por situações para nos desaprovar, não. Ele permite que as lutas venham na nossa vida para que eu e você nos vejamos com os olhos dele e nós possamos nos render e ser transformados. Faz sentido isso? É assim que Deus trabalha nas nossas vidas. Ou seja, Deus tem sempre a perspectiva de nos aprovar e de nos melhorar e trabalhar no nosso caráter em cada situação adversa que eu e você vivemos. Mas é a nossa atitude
que vai definir se vamos ser aprovados ou se vamos pecar. Se vamos ser provados ou tentados. Então, aplica isso na sua vida hoje, amém? Isso faz sentido, isso no reino funciona assim. E por muito tempo, como eu disse para vocês, eu vi pessoas resistirem à igreja. Pergunta para o seu irmão aí, por que ele está aqui nessa igreja? Será que você aprendeu alguma coisa útil para a sua vida nessa manhã? Eu creio que sim, eu creio que sim. Nós somos igreja de Jesus e o projeto dele para as nossas vidas é grandioso. E o nosso posicionamento de adoração, de serviço, de estender a mão para quem necessita, e o nosso posicionamento de integridade, de pureza, vai nos fazer capazes de usar as chaves do reino e destravar esse reino para aqueles que estão ao nosso redor. Quantos querem isso? Se você deseja vivenciar essa realidade, de ser capaz de usar as chaves que Jesus te deu para destravar o reino para outros, põe-se em pé no seu lugar. Eu já estou em pé porque eu sou a primeira pessoa a dizer, Senhor, eu quero isso. Pai, nós queremos te agradecer, porque na tua infinita bondade, e no teu amor perfeito, e nos teus planos de zelo para com as nossas vidas, nós estamos aqui como igreja do Senhor. O Senhor sabia que nenhum de nós poderíamos caminhar sozinhos, é por isso que o Senhor estabeleceu essa igreja maravilhosa, essa joia preciosa que é a tua igreja. Por isso, Pai, nessa manhã, nós queremos renovar contigo a nossa aliança. O nosso valor nós depositamos na igreja que o Senhor Jesus disse que iria edificar. E, de fato, Jesus tem edificado a igreja. Por isso, nós te bendizemos nessa hora, glorificamos o teu nome, porque os teus planos são perfeitos, ainda que a nossa alma não entenda tantas coisas. Nós cremos, Pai, que o Senhor, através de Jesus Cristo, nos deu as chaves do reino, a partir das quais nós vamos exercer autoridade nessa terra e proclamar a tua vitória, Jesus, e dizer que o Senhor governa, porque o Senhor recuperou toda a autoridade perdida no Éden. Queridos, eu quero dizer para você o seguinte, talvez você tenha dito, enquanto eu ministrava, olha, Mirna, você não sabe as experiências que eu já tive com a igreja. Eu sei. Eu sei. Talvez você tenha dito assim, mas eu já me decepcionei com líderes. Eu já sofri. Eu já chorei. Eu já fui machucado por líderes. Mas eu quero te dizer, a igreja de Jesus está no processo. Nós estamos no processo. Por isso que você ainda vai ver manchas, você ainda vai ver rugas, você ainda vai ver máculas, porque nós estamos no processo. Nenhum de nós está pronto, mas a minha proposta para a minha vida e para a sua hoje é que Jesus, o líder perfeito, nunca irá te decepcionar. Se você colocar os teus olhos nele somente, você vai experimentar a referência única que nunca vai te decepcionar. Então eu quero nessa hora, em nome de Jesus, profetizar cura sobre as feridas que possivelmente alguns daqui sofreram. Eu profetizo cura em nome de Jesus. Eu profetizo bálsamo, eu profetizo refrigério. Nenhum líder é padrão para que você, a partir desse líder, decida se você quer caminhar com Deus ou não quer. Entenda que os líderes são representantes de Deus, mas eles são humanos, eles são falhos, eles estão no processo de crescimento e aperfeiçoamento. Então diga para o Senhor, Jesus, hoje eu decido colocar os meus olhos em Ti.
E eu sei que apesar das falhas daqueles que me cercam, o Senhor é perfeito. E em Ti eu confio. Em nome de Jesus, destravamos as chaves do reino de Deus na vida de cada pessoa desanimada, na vida de cada pessoa que diz que não iria mais para a igreja, na vida de cada pessoa que declarou um dia, não vale a pena. Eu declaro vitória do Senhor Jesus sobre as marcas espirituais negativas que foram estabelecidas no teu espírito e na tua alma. Eu declaro que as tuas memórias são curadas, as memórias que te feriram são curadas agora na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus sobre cada resistência à igreja do Senhor Jesus nessa terra. Eu declaro que o Senhor é vitorioso, porque esse é um projeto perfeito, um projeto que vai durar a eternidade. Por isso, Jesus, eu te glorifico, eu te exalto. Eu quero nessa hora dizer que se há alguém que deseja uma oração, exatamente por esse motivo, porque um dia a igreja te aborreceu, te chateou, e você lá no fundo do seu coração disse assim: olha, eu quero Jesus, mas a igreja não dá. Se isso faz parte da tua história, eu te convido a vir aqui à frente, porque nós queremos orar por você. Nós somos corpo e, como autoridade de Jesus, nós podemos declarar vitória sobre a sua vida, para que essa luta que você tem seja completamente vencida e dissipada, e você seja completamente livre para estar na casa de Deus, para servir a Deus, cumprindo o propósito que Ele estabeleceu para a tua existência. Amém? Se esse é o seu caso, você necessita de uma oração a mais, pode deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Maravilhoso para mim, vim para adorar-te, para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno. Para mim, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável. Peço os pastores que venham aqui, nós vamos orar por essas pessoas, declarando a vitória do Senhor Jesus. Luz que desceste este mundo em trevas, fizeste os meus olhos ver, fizeste o meu coração adorar-te, ter esperança em viver. Não vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eterno Rei, tu és tão exaltado, glorioso acima nos céus. Humildemente vieste à terra, deixaste o céu por amor a mim, a ti, amor a nós. Vim para adorar-te, vim para
amável, totalmente digno, és maravilhoso para sim, querido, cante no seu lugar. Vim para adorar. Erga suas mãos, adore ao Senhor. para prostrar. Eu vim para dizer que Deus está fazendo algo extraordinário. És totalmente totalmente digno, és maravilhoso para mim. Mais forte, diga: vim, Senhor. Essa é a razão pela qual estou aqui. Porque te reconheço como meu Senhor e Salvador. Sou grato a ti, Deus. Se Deus eu vim a ti, vim para adorar-te. Somente tu és. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Cura-nos, A graça e a paz do Senhor Jesus sejam com as nossas vidas. Tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Tenha um tempo precioso e, se você puder, retorne à noite aqui à casa do Senhor, porque Deus tem mais para a minha vida e para a sua. Amém? Não esqueçam do almoço, o bistrô está aberto e eles estão disponíveis para nos servir. Deus te abençoe. Vai com Deus, vai em paz. Em nome de Jesus.